Olá, alunos do primeiro ano do anexo da Escola Arnaldo Maroja. Professor Rodrigo passando aqui para explicar rapidamente o conteúdo da aula, né, para aqueles que não puderam participar do encontro online pelo Meet, e explicar também o que vocês vão fazer como atividade, tá certo? A nossa aula de espanhol, ela se baseou num conteúdo que é introdutório, um conteúdo que praticamente toda aula de espanhol ou todo curso de espanhol começa por ele, que são as saudações, né? Vocês devem lembrar que as saudações são formas de cumprimentar alguém, né? Ou mesmo de se despedir de alguém. Então, quando você encontra com alguém, ou se despede, ou está conhecendo uma outra pessoa, você lança a mão então das saudações. E em espanhol, assim como em inglês e outros idiomas, também temos as saudações, tá certo? Então aqui tem uma parte da anotação que está em espanhol e eu vou ler com vocês rapidamente, como eu fiz na aula. Então, los saludos y despedidas hacen parte de nuestro cotidiano. Traduzindo, as saudações e despedidas fazem parte do nosso cotidiano. Por la mañana saludamos las personas con buenos días. Quando encontramos com um amigo ou uma amiga, decimos hola, que tal? Então, pela manhã, saudamos as pessoas com um bom dia. Quando encontramos com um amigo ou uma amiga, dizemos olá, como vai? Que tal? E ellos contestam, voy bien, gracias. E eles respondem, vou bem, obrigado. E tu? E você? Pouco tempo depois, nos despedimos e entonces sale um hasta luego ou um cuídate. Então, pouco tempo depois, nos despedimos e então sai um até logo ou cuida-te, fique bem, né? Claro que a forma como nos saludamos e nos despedimos é diferente em cada situação e dependerá do grado de familiaridade que temos com as pessoas com quem nos relacionamos. Então é claro que a forma como nos saudamos e nos despedimos é diferente em cada situação e dependerá do grau de familiaridade, de intimidade, né, que temos com as pessoas com quem nos relacionamos. Isso depende muito também do país, né, que está sendo considerado, o país hispanohablante, o país que fala espanhol. Sabemos que toda a América Latina aqui, tirando o Brasil e a Guiana Francesa, falam o espanhol, assim como na Espanha, na Europa. Então, a depender do lugar que se está considerando, você pode ter então saudações diferentes de povo para povo, tá certo? De país para país. Además, cada persona tiene valores culturales distintos y por consiguiente, las formas de saludar o despedirse se difieren de una para otra. Por lo tanto, deben ser respetadas. Aqui apresentaremos algumas das formas mais comuns de saludos e despedidas utilizadas por los hispanohablantes. Então, vamos introduzir aqui algumas das formas de saudações mais utilizadas pelos falantes de espanhol. Então, nós temos o hola, que é o oi ou olá. Buenas, também, oi. Buenos dias, buenas tardes e buenas noches, para os diferentes períodos do dia. Todo bien, que hay, como va, e aqui ao lado na tabela você tem as traduções. Que hay, como va, e que pasa, que me cuentas, que tal está, como le va, como se encontra, como andas, que cuentas, que gusto de verlo. Para despedidas nós temos adiós, hasta luego, hasta la vista, hasta la próxima, buenas noches, chao, hasta mañana, cuídate, nos vemos, hasta otra, hasta pronto. Igualmente, gracias, que veja bem, que pases um buen dia, que pases uma buena tarde, gracias, muchas gracias. Aqui já são formas de despedida, né? Cuide-se, saludos, que descanses. Então, pessoal, você pode repetir todas as saudações aqui, tá certo?
tentar trabalhar um pouco da pronúncia. Eu vou deixar um outro vídeo, um vídeo de apoio aí, sobre o conteúdo saudações, em que o professor ele procura também explicar de uma forma diferente as saudações e as respectivas pronúncias, tá certo? Então é importante que você tente falar no idioma que você está estudando. Após praticar um pouco da pronúncia, né, e tentar memorizar aqui as saudações, você vai então fazer a atividade. A atividade consiste em você organizar esses 3 diálogos aqui, essas 3 conversas. Uma que se passa pela manhã, outra à noite e outra à tarde. Então, as frases aqui, elas estão incompletas. Você vai preencher, completar as frases, o diálogo, através das palavras, das saudações que estão aqui presentes. Então, por exemplo, no diálogo 1, na situação 1, que é o diálogo da manhã, né? Ana e Laura conversam. Então, você vai completar aqui os espaços azuis, né, as frases, com essas opções aqui embaixo, com essas palavras, tá certo? Claro que você não vai completar de todo jeito, você vai tentar completar de uma forma que faça sentido, tá certo? Então aqui no diálogo você tem as indicações de quem fala, quem responde, né? Aí você tem aqui a parte das saudações e depois você tem a parte das despedidas. Não é fácil, aliás, não é difícil, desculpa, basta você preencher com atenção que não vai ter erro, tá certo? O mesmo vale para a situação 2, o diálogo 2, que se passa à noite. Então vejam aqui ó, que nas palavras nós temos buenas noches. E por último a situação 3, que se passa à tarde, buenas tardes, entre José e Javier. Lembrando que esse J aqui no espanhol ele tem o som de R. É isso, pessoal, que vocês vão fazer. Qualquer dúvida, então, vocês podem entrar em contato pelo privado. Eu estou à disposição, tá certo? Para responder. Aqueles que não estão participando das aulas online, façam um esforço para participar pelo Meet, tá certo? É importante que vocês participem por lá também. É isso, tenham todos uma boa noite e um bom trabalho.